pessoal, obrigado pelo convite para participar desse projeto importante. Projeto esse que nos leva à premissa da importância de se estudar a história, né? A gente poder estudar o passado para compreender o presente. Meu nome é José Ferreira dos Santos, eu tenho 50 anos de idade, também sou popularmente conhecido como Duta ou como Duda. Esse é o grande contraditório na minha vida desde sempre, desde muito menino, mas eu atendo pelos dois nomes numa boa. Eu sou graduado em administração de empresas, sou pós-graduado em gestão de pessoas, trabalho numa escola de educação infantil, sou diretor financeiro de uma escola de educação infantil, servidor público concursado no município da nossa cidade e por hobby faço freelance numa emissora de rádio local, onde eu apresento um programa, um misto meio que musical, meio que jornalístico, e é uma coisa muito bacana de se fazer. Eu sou paulista da Zona Leste, nasci no Jardim das Laranjeiras, por isso que eu digo que eu sou um laranjeirense autêntico e de origem, porque nasci aí na Rua Ribeiro Baião. Nessa ocasião a gente morava de favor num pequeno barraco na casa da minha madrinha Lazinha, de saudosa memória, aí nessa Rua Ribeiro Baião, e nasci aí no dia 16 de maio de 1971. Sou filho do seu Valdeci, que é um pequeno comerciante aí do bairro, foi durante muito tempo, um homem muito honrado, um homem muito considerado aí no bairro e querido por toda a população. Ele certamente foi um dos moradores pioneiros desse bairro e mora aí desde 1968. Hoje eu moro aqui na cidade de Araripe, no estado do Ceará. Porém, eu fiz justamente o caminho inverso que o meu pai fez. Meu pai saiu do Ceará, foi embora para São Paulo e eu fiz o inverso e, graças a Deus, estou bem aqui nessa cidade que me acolheu de uma forma magnífica. Eu morei no Jardim das Laranjeiras do dia 16 de maio de 71, dia do meu nascimento, até o dia 1º de maio de 2002. Foram exatamente 31 anos morando aí no melhor pedaço debaixo do céu para mim, que é esse bairro que eu amo de paixão. Eu morava em Minas. Eu vim de Minas com 12 anos. Aí nós ficamos morando em Cruzeiro. Moramos em Cruzeiro 9 anos. Dali as crianças foram crescendo, a gente cada um passou de rumo, casaram. Depois de muito tempo, eu vim para São Paulo, eu morava no Guarulhos. Aí meu marido foi preso no exército, eu fiquei morando com a minha mãe no Belém. Do Guarulhos para Belém. Aí meu pai arrumou uma casa na Vila Formosa. A gente morava na Vila Formosa. E muito, eu morei, deu 8, 10 anos na Vila Formosa. Depois nós viemos para cá. Aí tinha uma descarga que ele ia fazer aqui, e o dono da descarga arrumou o meu marido para cá para tomar conta de porco. A gente tomando conta de porco. Tem muito tempo tomando conta de porco. Depois acabou com tudo. Aí o dinheirinho do lixo, que é esse barraco que eu tenho, é de lata. Aí meu marido comprou esse barraco. Aí eu comprei aqui. Esse aqui até hoje. Qual que é o seu nome? Terezinha Romualdo Faustino. E quando eu vim pra cá, eu tive assim tudo pequenininho. Tudo pequeno. Acho que foi bem menos. Porque meu primeiro imposto é de 70. Eu tive 2 anos lá no lixo, lá onde eu te falo assim, 2 anos lá. E aqui estou com 70. É de 70 meu imposto. Para começar, você vê essa parte que está aqui? Depois do mato, era igual. Então quando eu morava lá embaixo, onde tinha os porcos, que ali era uma casa ali. Agora virou uma vila, né? Mas não era vila, era mato. Aí um dia eu falei assim, vamos lá ver o terreno que você comprou. E bom, aí nós viemos porque não é muito lá em cima, não é aqui em cima, não. É mais para baixo na esquina. Aí vimos que aquele era o puro casinho. Aí como tinha os colegas da coleta do lixo, eles vieram limpar o terreno para nós. Aí eu comprei esse barro aqui, e o barro estou até hoje. E aqui tinha uma casinha que morava com uma filha minha. Depois ela casou, ela veio morar aqui, mas ela comprou aqui para ela, essa casinha. Então até hoje, uns casaram, outros morreram. Mas eu sou feliz, graças a Deus. E ônibus, como que vocês faziam para pegar Não tinha o ônibus? Não tinha? Tinha que ir andando? Fiquei andando.
Daqui do Guatemala, no Boa Esperança, ia a pé. Escola também não Não tinha. tinha nada, não tinha escola, não tinha ponto, não tinha nada, nada, era puro mato. E luz? Era lamparina, outro lá com lampião, é que nós tínhamos. Água, não tinha água. Tinha um riozinho que passava aqui embaixo, não sei se ainda tem, porque muito tempo eu vou lá pra baixo. Aquele riozinho, a gente pegava, lavava a roupa lá e lavava a louça. E para comer bem, já pegava água do vizinho. Do rio também. Desse vizinho que mora aqui, peguei muita água na casa dele, como que mora aqui também, agora morreu ele, morreu a mulher, morreu tudo. Pegava água para a gente tomar e fazer comida. E para lavar a louça, a roupa e lá embaixo no riozinho. Não tinha mais nada, acabou com tudo. Não tinha. Para a gente fazer compra lá no Boa Esperança. E que a gente ia fazer compra? Porque aqui não tinha nada, sabe o que é nada? Tinha um triozinho. Aqui era uma estrada, era um triozinho aqui, ó. Até essa estrada que tinha agora é uma estrada, mas era um triozinho. Era assombrado. Era assombrado? Era assombrado. De noite você deitava, você escutava corrente passar assim, arrastando. Mas aí eu tinha medo, mas a gente tem que cobrar a cabeça e ó. Mas assombrado agora acabou, começou. Primeira casa foi essa daqui de frente aqui, ó. É o Salvador. Era nós aqui e o Salvador aí com a família. Aí foi aumentando, eu ficou sabia desse jeito. Aqui não tinha nada. Se você quisesse comer um pouco, tinha um monte de comprar pão. Tinha uma horta comunitária? Como que Então foi? aqui na esquina aí, eu não estou nesse terreno vazio aí, agora tá aí era uma horta. Eu tenho uma fotografia dele, para colocar a minha filha dele e eu, arrancando os caroços nas comidas. Aí a gente vendia aquela verdura, né? Aham. Vocês que plantavam, cuidavam? Como que era? Nós cuidava. Plantava, eu comprava a muda, a gente plantava e vendia. Ah, E o bacana. dinheirinho daquele da chácara, a gente ia em casa. Mas era gostoso, muito gostoso. Pode falar a verdade, eu gosto da laranjeira. Gosto. Criei meus filhos tudo aqui, graças a Deus, não deu nenhum torto. Eu tinha 3 moleques, 3. Um é vivo aí, os outros 2 morreram. Mas fiquei com 5 filhas e esse rapaz. Mas sou feliz. Então, meu nome é Miguel José dos Santos, né? Tenho 86 anos, sou filho do estado da Bahia, vim para aqui em 64. O sentido da gente vir de lá para cá, como todo mundo, é vencer, trabalhar e vencer. Junto com a família, que já tinha meu irmão em São João Crema, eu fiquei uns tempos lá, aí trabalhei numa firma, né? Aí depois voltei, aí depois eu vim com a família, aí já vim morar no Parque São Lucas com a família, mas aí a gente precisaria de um lugar para a gente. E aí aqui tinha um loteamento muito difícil, não tinha água, não tinha luz. Fiquei aqui 3 anos com um lampiãozinho, né, de gás. Aí depois veio, né, aquele programa do Reinaldo, Maluf Reinaldo, né? Favoreceu muita gente. E a gente também depois teve o programa do Montoro e Marocó, né, que ajudou no mutirão aqui na vila. Mas tudo muito difícil, né? Não tinha nada, não tinha transporte. O ônibus parava no Colonial, depois é que vinha para cá, né, o carrão. Muito tempo a Vila Ema veio para cá, como eu falei, né? O programa ajudado pelo Manessala e o Zé de Camargo, um amigo aqui do Pimentel, que tinha muito conhecimento com a gente trabalhando junto, criamos uma sociedade, né? Em 1970 e pouco, né? Sociedade do Iguatimi,
até hoje ainda tem o nome. E usando muitas amizades e conhecimento, né? Nós também não tínhamos um conhecimento com o pessoal da Câmara do Vale, que ajudou muito. Nós fizemos um programa de ida a Brasília para pedir saúde, né? E aí lá nós fizemos um mutirão, fizemos ofício e despachemos no Palácio do Planalto junto, no tempo do presidente Zé Sarney. Lá a gente pedia 3 hospitais, lá no sul, né? E o outro, que é o Henrique da Vila Alpina, e o outro hospital, que é o Jesus Teixeira da Costa, né? De Guaianazes. Né? A gente conseguiu esses 3 hospitais, com esses pedidos que nós despachamos lá. Olha, a maioria do nós tínhamos um posto de saúde, um hospital Santo Antônio, lá no centro da cidade. Então, no centro da cidade ali, né? Na rua Santo Antônio, né? E o outro era lá na Estação da Luz, né? O outro postinho, o outro Vai do Carmo, era o outro posto. Por aqui, o lado de Piranga, não tinha outro. Não tinha outro. A nossa comunidade, ela sempre enfrentou um problema muito sério, foi a questão ao atendimento à saúde. O serviço público, tanto municipal como estadual, eles na verdade, eles foram muito ausentes. O Estado tem essa dívida eterna com o povo do Jardim das Laranjeiras, porque durante muito tempo não existia a presença do poder público no nosso bairro. Quando a gente precisava de algum atendimento, tipo uma pequena cirurgia, quando você fazia um corte que precisava levar 1 ponto, 2 ou 3, ou um curativo, você era levado para a farmácia mais próxima, aí no Jardim Iguatemi, porque não tinha posto de saúde, não tinha o serviço de urgência e de emergência para atender nesses pequenos casos. Inclusive até a prescrição de remédio era na farmácia, porque o atendimento médico ele era zero. Você tira uma noção, quando eu nasci, minha mãe foi levada para o hospital Eleonor de Barros, lá no bairro de Tatuapé, porque a gente não tinha hospital, maternidade, muito menos, aí na nossa região. Não tinha Santa Marcelina, não existia hospital Tiradentes, e aí você via qual era a condição que a gente vivia nesse lugar durante muito tempo. Então, isso aí é o posto de saúde. Aqui não existia o posto de saúde, não existia. Graças ao movimento que o pessoal daqui fez, aí no tempo nós criamos uma sociedade, daí criou a SABU, a Cida Participou da SABU, né? Aí o seu Raimundo junto com a dona Lúcia, né? Naquele grupo de saúde, aí fez um movimento naquele tempo, o Pinote, né, no governo do Quessa, que lá no posto está marcado. Foi o primeiro que veio inaugurar o posto de saúde aqui, através do secretário Pinote e o governador Quessa. Aí daí para frente nós começamos a ter um pouco de saúde, só que cansada, né? Faltando isso, falta aquilo, mas o povo sempre unido pedindo saúde. Eu era mais na área de transporte, mas tinha um grupo. Aí depois, porque eu falei agora em 2010, que eu fui junto com a dona Lúcia, né? E a filha dela, né? E aí participou, né? Eu falei que veio, né? A vereadora, né? E o vereador de Andiô, né? E a vereadora também junto, né? Lá na secretaria para pedir uma coisa de saúde para melhorar um pouco aqui. Né? Aí que eu estou falando, né? Porque sempre estou funcionando o dia, que até hoje ainda funciona o dia. E lá para cá nós viemos movimento também, com o metrô, junto com o Montoro, né? Itaquera. Nesses meios aí, já o Gilson estava participando no meio, Gilson Barreto, né? E a gente ficou, o Montoura prometeu que se ele ganhasse, trazer o eleitor até Itaquera. E realmente ele ganhou, né? Se não veio até Itaquera, pelo menos até ali, o lado
da Penha e ajudou muito o motor. O motor foi um grande governo. Todos os governos trabalharam assim, e a gente não parou o movimento do monotrilho que nós né, iniciou lá atrás, né, fazendo o pedido, né, que mudou, que era espécie paulistano, né? Antes era fura-fila. Depois, no tempo da massa, mudou para espécie espontânea. Aí depois mudou para o monotrilho, né? Que está cansando, a gente está chegando agora aqui no Colonial. Graças a Deus. Mesmo com os atrasos, mas a gente está conseguindo muita coisa. O que está faltando, eu acho que é mais coragem do povo junto, se juntar. Porque não é esperar só pelo governo. O povo tem que fazer a parte dele. Muita coisa precisa de projeto. Agora nós temos no pedido aqui, né? Que eu sempre bati de frente que nós precisamos de uma coisa 24 horas aqui. Despachei-me em 2010 com o secretário lá na Secretaria de Saúde, pedindo 24 horas, aqui não está funcionando ainda. Mas nós precisamos da saúde 24 horas funcionando para o povo. Saúde é do povo, para o povo. Isso é coisa que o povo até agora não entendeu bem. E o plano do SUS no país é um dos melhores do mundo. É poucos países que têm uma coisa igual ao SUS. Até a lei, é poucos países que têm. E o Brasil tem, e assim, é um pouco difícil, mas o que está faltando também é cobrança. Os orçamentos tal, desviado, muita coisa, muita corrupção, mas alguma coisa que sobrar da gente é bom. Levar a demanda, né? A necessidade. Alguma coisa que sobrar é bom, porque assim, é melhor do que nada, né? Sim. Ruim com ele, pior sem ele. Não. E outra coisa, a gente tem que pensar em três coisas que a gente precisa. Honestidade e sinceridade e humanidade. O povo tem que conhecer mais o que é dele. Não receber como esmola. Não é esmola, é um dever. O orçamento do país é 3,2 trilhões. Cada uma pessoa nessa região, ele tem um valor. O valor da pessoa aqui, o valor da pessoa lá no centro, vale 3 vezes mais que o daqui. É desviado pelo gabinete do vereador. Nós temos um hospital muito cansativo, São Mateus, Tiradentes, né? Precisa muito de muita. Guatimi já dá para ter um hospital em Guatimi, né? Está programada uma UPA, né? E UPA 3, né? Eu acredito que vai ter a reforma, vai sair, né? Esse grupo que está aí, né? Tá participando, coisa que eu falei para você que né? Eu ajudei, né? Para eles se integrarem, né? Tanto o Jorge, o Sérgio, o Felipe, todos os caras novos, né? Assim, para eles se integrarem na saúde. Maria da Juta, né? Maria da Juta também, a Rosa, né? Tudo pessoa, né? Novo, né? Você também está chegando aí. Não abre mão, não abre mão, não. E outra, não é pedir, é exigir que é de vocês. Que é direito, não é saúde, né? Do prefeito, nem do secretário, do povo. A construção do posto de saúde aí no nosso bairro foi uma das grandes conquistas da nossa comunidade. Ela se deu depois de muita luta, depois de muitas reuniões, muitas visitas às repartições do governo do estado ou até mesmo da prefeitura da cidade de São Paulo para tentar trazer esse equipamento de saúde aí para o Jardim das Laranjeiras, que era carente de tudo isso, como eu disse na minha passagem anterior. E a ação da comunidade, através da Associação de Moradores de Bairro, que tinha
como presidente o senhor Alcides, que era um cara assim altamente militante, era um cara que se dedicou muito às causas sociais do nosso bairro, juntamente com as pessoas que compunham a diretoria da associação, como os membros sócios que também participavam e estavam sempre aí martelando nessa ideia, procurando as repartições e lutando no sentido de trazer esse posto aí para o nosso bairro. Eu queria aproveitar, gente, e pedir para os mais velhos que não deixem apagar essa chama da importância do trabalho do Alcides aí para o nosso bairro. O Jardim das Laranjeiras, ele deve muito, mas deve muito mesmo ao Alcides, à sua dedicação, ao seu trabalho e a todos os benefícios que foram conquistados pelo nosso povo através dos movimentos sociais, através da Sociedade Amigos de Bairro do Jardim das Laranjeiras. A Sociedade de Amigos de Bairro, ela tinha uma sigla, era SABU, Sociedade Amigos de Bairro União dos Laranjeiras. E era uma entidade altamente organizada, como eu disse anteriormente. Os membros da associação, da diretoria, os sócios, eles eram muito articulados. E na época eles começaram a ter contatos e participar de eventos em outras comunidades, e aí começaram a se engajar nesse movimento com pessoas que já vinham nessa militância do movimento pró-saúde. Nessa ocasião foi quando surgiu aí no nosso meio um jovem médico sanitarista chamado Eduardo Jorge. O Eduardo Jorge também teve uma participação muito importante nesse trabalho. Ele que depois de todos esses movimentos de base, ele passou a se engajar na política eleitoral. Ele foi eleito deputado estadual, ele foi eleito depois deputado federal. Depois ele indicou o nome de um outro médico, um rapaz muito bom na época, chamado Roberto Gouveia. E a partir daí, a comunidade tendo contato com essas pessoas que detinham mandato eletivo, ficou mais fácil a manifestação e a apresentação dessa proposta junto ao governo do estado, e foi aí onde tudo aconteceu. Claro, depois de muita luta, de muito trabalho, acabou dando certo e hoje nós temos aí a nossa unidade básica de saúde. Sobre o processo, os nomes das ruas, né? As ruas aqui antigamente tinham um nome, e aí eu sei que depois mudou esses nomes. O senhor lembra, sabe como foi esse processo de mudança dos nomes das ruas? Eu sei que o nome primeiro era o nome do loteador. Por que Arthur Pereira? Era Arthur Pereira, Hermano, né? Oliveira, tinha o nome da outra moça lá que era casada com eles, esses eram os nomes das ruas. Aí quando regularizou, porque isso aqui é o lote aqui, antes era o lote, só vendia o lote de 10 por 25. Depois daquele movimento, que foi o movimento da Lei Lehman, que deu direito ao lote 5 por 25. Aí nós compramos aqui, né, em dois, aí dividimos, né? Como depois que dividimos, aí veio oficialmente os nomes, a rua e o lote, e aí veio o nome da rua. Aí foi quando veio a rua, mudou, por exemplo, porque essa aqui era a rua Oliveira, agora é a rua Real. A Real agora eu não sei como é que foi escolhido, o Arraial do Tijuca. Uma parte muito importante e curiosa da história também, para que muita gente que não sabe, as ruas do Jardim das Laranjeiras, elas já tiveram outros nomes. Primeiro, as ruas foram nomeadas por números, vamos dizer assim, Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4 e assim sucessivamente. Com o passar do tempo, o doutor Arthur, que era o dono de todo esse loteamento, que ele colocou à venda na época, depois da topografia, depois do arruamento todo já feito, ele de uma maneira informal, ele deu nome às ruas, o nome dos seus corretores. Aquelas pessoas que estavam encarregadas de vender os lotes, vender os terrenos, e aí ele pegou o nome de cada um e colocou numa rua. Rua Elmano, Rua Lima, Rua Figueirinha, era o nome dos corretores.
Então ele fez por sua conta, de uma maneira informal, e com o passar do tempo, em 1982, foi que foi feita a formalização do nome das ruas. A comunidade, ela não participou em nenhum momento em relação aos nomes definitivos dessas ruas. O nome das ruas do Jardim das Laranjeiras, a prefeitura, na época, tirou esses nomes de um banco de dados, que a prefeitura tem até hoje, que esse banco de dados foi criado em 1970. E aí, em 1982, ela pegou nomes de forma aleatória, não sei qual os critérios que eles usaram para poder nomear essas ruas. E aí foi Mendes Freire, Ribeiro Baião, Duarte Gomes, alguns sertanistas, outros nomes de cidades históricas do estado de Minas Gerais e assim sucessivamente. Agora, infelizmente, a população em nenhum momento foi convocada para sugerir ou propor nomes e possíveis homenagens a pessoas merecedoras naquele instante. Mas, de qualquer maneira, está valendo. Quando eu falo sobre a questão da ausência do poder público no nosso bairro, é uma coisa que eu falo com muito pesar, porque em relação à cultura, em relação aos movimentos artísticos no nosso bairro, a gente nunca pôde contar com nada disso, porque realmente a gente não tinha um centro cultural, a gente não tinha uma praça de esporte, a gente não tinha uma praça da juventude, a gente não tinha projetos sociais voltados para a juventude, principalmente em relação à cultura e aos movimentos artísticos. Tinha um grupo de jovem aí no Jardim das Laranjeiras chamado Comando Jovem. Era uma rapaziada 15, 20, 25 anos no máximo na época, e esse grupo ele foi criado pelo Alúzio, pelo Fernandão, pelo Edson Gordo, o Ivaí, o Antônio Paulino. Era uma rapaziada que eles eram bem ativos dentro dos movimentos do nosso bairro. E eles criaram esse grupo, o Comando Jovem, e o que é que eles faziam? Quando eles marcavam um evento, que normalmente era na rua, eles faziam a arrecadação de recursos para comprar material, cal, para pintar a rua, entre outros. E o que é que eles faziam? Lavavam todo o asfalto, pintavam o meio-fio, que é a guia que vocês chamam aí, e deixavam tudo preparado, fechavam a rua, e aí era o dia inteiro de apresentação artística, tinha apresentação de luta, né, de karatê, de capoeira, artes marciais em todos os sentidos. Tinha as brincadeiras populares, como a corrida de saco, a corrida da colher na boca, com um ovo, enfim, era assim, a criançada realmente se divertia muito, porque é o que tinha para o momento. E era feito assim com tanta organização, com tanto carinho, que a aceitação popular, ela era muito grande. O Comando Jovem realmente fez muito por nosso bairro e em relação a esses movimentos culturais, eles foram responsáveis pelos maiores movimentos, sem sombras de dúvida. Olá, saudando a todos vocês, meu nome é Alúzio, conhecido como Alúzio, mas me chamo Alúzio Paulino de Brito. Eu cheguei no Jardim das Laranjeiras em 1974 e eu quero falar sobre um grupo chamado Comando Jovem. Comando Jovem no início foi formado por Maurício Alexandre, Expedito, o Antônio Paulino, meu irmão, e eu. Aí, logo depois, tivemos a necessidade de mais integrantes, e chamamos o Didi. Aí veio o Didi, tivemos a necessidade de mais integrantes, veio o Miro. E assim formamos o grupo Comando Jovem com a finalidade de tirar os nossos jovens dos outros bairros vizinhos, que eles iam para lá para sofrer violências, e nos divertirmos no nosso bairro. E assim começamos a organizar campeonatos de rua, organizar festas de ruas, datas comemorativas como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, e enfim, nos associamos aos pequenos comerciantes, né, pedindo donativos aos pequenos comerciantes, porque lá nunca realmente teve um grande comércio, e assim conseguimos nos divulgar
e divulgar o nosso bairro. Aí logo depois nos associamos à Sociedade de Amigos de Bairro, chamada de SABU. Então, nós dividimos as nossas funções. Um foi para a parte esportiva, o outro foi para a parte da comunicação, o outro foi para a parte de logística, o outro foi para o lado político, e assim, nesse lado político, nós conseguimos uma brecha para pavimentar todas as ruas do nosso bairro, que até então não tinha pavimento. Aí foi numa campanha política de 1983 para 84 que nós conseguimos pavimentar todas as ruas do nosso bairro. Para quem não sabe, esse asfalto, ela foi uma obra eleitoreira, porque nós estávamos no período eleitoral naquele momento, e o então prefeito, o Mário Covas, indicava para ser o seu sucessor o então senador Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi candidato à prefeitura de São Paulo nessa ocasião, e o Mário Covas o levou para participar do comício de entrega da obra do asfalto e aproveitar a fazer aquela sua campanha básica, né? E diga-se de passagem que essa mesma eleição o Fernando Henrique acabou sendo derrotado. Ele perdeu a eleição para o Jânio Quadros na ocasião. E nós criamos salão de bailes, criamos diversos meios de nos divertir. Aí fomos para a parte esportiva. Para a parte esportiva, nós fizemos a união dos times que já tínhamos, que era o União Laranjeira e o time da molecada do Magrão. Aí fizemos Meninos Unidos do Laranjeira. Hoje pouca gente conhece essa história, que nasceu da Sociedade de Amigos de Bairro do Jardim das Laranjeiras, chamada SABU, Sociedade Amigos de Bairro União Laranjeiras. E através dessa Sociedade Amigos de Bairro, conseguimos também o terreno que era então da Metalúrgica Rio, para formar o campo de futebol que existe até hoje lá ao lado da comunidade, ao lado da comunidade de Laranjeira, lá embaixo na beira do rio. Eu sou o Ivair, eu nasci e me criei em Laranjeira, eu tenho 45, 47 anos de Laranjeira. Vi aquele bairro crescer, asfaltar rua por rua. Felizmente, até os cachorros me conhecem porque eu sou igual Ourinho, né? Todo mundo conhece, né? E quem não conhece é a população nova, que foi o que eu disse há pouco tempo. O Laranjeira, ele foi cercado de bairros e ele ficou um ovo. Ele não teve como se expandir, não teve como crescer. Mas se for falar do Laranjeira de antigamente, era um paraíso pra gente, porque não existia drogas, não existia violência. A gente ficava até 2, 3 horas da manhã jogando bola na rua. Se fosse para alguma festinha, a gente escolheria qual é a casa que a gente ia, porque tinha baile. Então a gente saía, os nossos pais, no caso a minha avó, que eu morei sempre com a minha avó, né? Agora estou com a minha mãe. E ela nem se preocupava, porque não existia violência, né? Então a gente se divertia à noite nos bailes e de dia jogava bola. Então foi uma infância repleta de felicidade. São poucos hoje no Laranjeira que podem dizer isso, né? Como existia campinho, não existia violência, então a gente tinha a nossa turminha de jogar bola, a gente fazia campeonato na rua. Onde você vê isso hoje? Tinha campeonato, vinha bairros jogar bola com a gente, vinha times de outros lugares para brincar. E então eu só tenho boas memórias. Quando eu encontro algum colega de antigamente, a gente só recorda,
infelizmente hoje são poucos, né? São poucos que podem contar o que eu estou contando. Porque tudo que se diz respeito ao Laranjeira eu sei um pouco, né? E então a gente se divertia, conhecia todo mundo, namorava, paquerava. E o conhecimento que a gente tinha lá, o que a gente estava fazendo na última rua, a primeira estava sabendo, né? Mas só coisas boas, né? Nada de coisa ruim, não tinha violência. Então dá muita saudade do Laranjeira. O Comando Jovem ele foi uma coisa que marcou. Eu fico assim porque tem amigos que não estão mais com a gente, né? Mas o Comando Jovem ele foi uma história que nunca vai sair dos nossos corações. Quem foi membro do grupo. O Comando Jovem ele nasceu assim. Nós estava num barzinho que hoje é a padaria do Del, né, em Mondorim, mas era um bar. Daí senão a gente tem que fazer uma coisa para animar mais o Laranjeira do que ele é mais animado do que hoje. Vamos fazer um grupo que à noite nós vamos ter um baile e todo final de semana o baile vai ter um nome. E deu certo. Daí eu fui confeccionar as camisas, né? Então todo membro tinha a camisa escrito Cérebro. Era uma camisa vermelha, escrito Cérebro, e descendo as iniciais do nosso nome, né? Então tinha eu, o meu irmão, né, o Nelson, o Nenê, que não está mais aqui com a gente hoje, o Edson, né? São pessoas que... Então, vocês desculpa, tá? Imagina, fica à vontade. Então, foi uma ideia que deu certo. A gente alugou um salão você conhece, em Fediubida. Aquele salão foi a gente que estreou ele estava até em construção. A gente terminou, fizemos bilheteria, aí nós era em 11, né? E a gente dividiu, um ficava na bilheteria, outro ficava na porta recebendo, outro ficava tomando conta do som. Cada um tinha uma tarefa. E o dinheiro que a gente resgatava daquele baile era em prol do grupo. Ninguém tinha uso-benefício próprio. Era pra gente, ficava acumulado ali no caixa. A gente tinha mulheres também no grupo. Tinha a Silvana, a Marli, né? Tinha mais umas duas, três, não estou me recordando, mas tinha mais. Mas elas tinham as funções delas. A gente tinha um jornal do Comando Jovem, a gente arrumou uma gráfica e ela saía fazendo reportagem do que acontecia no bairro, mas só acontecia coisa boa, não acontecia tragédia, sabe? Não tinha notícia ruim para contar. E todo jornal que saía na semana, saía um membro do grupo, de capa. Então chegava no final de semana, onde é que tá o jornal do Comando, tá na casa de quem? Então a gente saía distribuindo, sabe? Então era muito divertido. A gente fazia campeonatos de rua, de vôlei, de futebol de campo, no caso na rua, a gente fazia aqueles golzinhos pequenininhos, ali enchia de gente, não passava carro, era lotado de gente, então é uma coisa histórica. Infelizmente a gente não tem mais fotos disso, ou quem tem já perdeu, não está mais aqui com a gente, outros viajaram para outros estados. Então a gente só tem memória, a gente fazia teatro na rua, a gente era o foco. A gente foi tão grande ali naquele Laranjeira que outras pessoas quiseram imitar a gente e não conseguiam, porque o foco era a gente. Teve ainda uns 2 grupos lá, não conseguiu chegar. O Alto Alegre fez grupo também, mas não conseguiu. O pessoal saia de outros bairros para ver a gente, né? Me recordo muito bem, tá aqui no meu coração, o aniversário do Comando Jovem. Todos membros ficaram de branco e gravatinha vermelha, né?
Ali foi, a gente chamou cantores para cantar lá, fazer ao vivo. Então ali encheu. Tinha carro que era da sua casa ali até lá embaixo, filas de carro cruzando ali para ir para esse salão. Tinha vez que não dava nem para entrar todo mundo. Não saía uma briga. Os seguranças se divertiam com a gente. Os seguranças que eu falo eram os membros do grupo, né? Não tinha trabalho nenhum, porque não tinha confusão, né? E ainda falando sobre o Comando Jovem, eu queria registrar que no sábado à noite a rapaziada ainda se reunia, tinha uma equipe de som e eles realizavam os bailinhos. Lembra aqueles bailinhos antigos que as pessoas dançavam aquelas músicas lentas e tal? Pois é, numa sede que tinha aí na rua Francisco Zelada, esquina com a Maria Garcia, em frente à sede do time do Unidos do Laranjeira. Aí era o ponto de encontro da juventude e eu ainda com, sei lá, talvez 13, 14 anos, muito menino ainda, né? Porque antigamente, hoje as crianças são precoces, na época não. E eu ainda muito menino, participava e achava muito bom estar no meio daquela rapaziada e poder fazer parte daquela história. A gente se reunia, a gente tinha um lugar que a gente se reunia e ia inventar, bolar alguma coisa para chamar a atenção e sempre dava certo. Sempre dava certo. A gente ia escolher as músicas que a gente ia colocar na próxima festa, o campeonato, cada um tinha uma tarefa, né? E foi muito bom. A gente só tem recordações, né? Isso. Nesse tempo não tinha a tecnologia que tinha hoje. Para você ter uma ideia, quando eu confeccionava as camisetas, a gente não sabia nem o que era silk screen, que hoje é ultrapassado, né? Como eu sempre soube desenhar, eu desenhava as letras no papel, vazava elas com a gilete, pegava aquela tinta guache que a mãe, eu até lembro, a mãe fazia uns paninhos de prato, pegava aquela tinta e colocava o nome lá, mas ficava muito bem, né? Quando a gente precisava arrecadar um dinheiro, eu fazia uma camisa diferenciada e fazia bingo, rifa, para a gente alcançar os nossos propósitos, um equipamento novo, o globo. No nosso salão tinha aquele globo, sabe? Que quando a gente ligava ele ficava rodando assim, tinha aquelas seleções de lenta, o samba, né? Tinha, né, as etapas. E aquilo ali era maravilhoso, chamava a atenção. Então a gente era visto lá como o menu do dominó da época. As menininhas, nossa, eu aproveitava, né? O membro do Comando Jovem. Opa, venha, filha. Olha só. Eu sempre fui assim, né? No português, eu sempre fui o galinha do Comando Jovem, né? Eu sempre fui o galinha. Enquanto o pessoal tava trabalhando, às vezes eu pegava uma fãzinha e tava lá nos cantos da parede lá. O galã, né? Segurando a parede lá. Só Ela segurando. me ajudava a segurar a parede. Então essas coisas são pequenas coisas que a gente não esquece, né? E era muito importante, né, essa atuação, porque conseguia unir ali os moradores, né? Era a diversão da galera. Mas o impressionante era que não existia violência. Eu não me lembro o dia que a gente separou uma briga. Eu não me lembro o dia que alguém puxou uma arma, puxou uma faca. Eu não me lembro o dia que eu falei, apaga isso aí. Não tinha. Não tinha. Quem usava droga ia lá para as torres, escondido. A gente sabia porque ele descia todo desconfiado, sabe? Igual aqueles cachorros que derramou a comida. A gente sabia que estava usando droga. Mas era uma coisa que era problema deles, né? Não é igual hoje, né? Hoje não precisa falar como que vocês sabem como é que é, né? Então, quem viveu Laranjeira antigamente vai falar o que eu tô falando. Isso, era uma membro do comando, era a Marli e a Silvana, né? A Marli não tá aqui em São Paulo com a gente, ela tá no interior. Ela é até casada com um dos membros do grupo também, que é o Alúzio. E a Silvana, não sei muito dela não, eu vejo sempre a irmã dela, mas elas eram a responsável pelo jornal do comando. Ela saía no bairro inteiro atrás de matérias, nunca voltou sem uma matéria, sempre tinha. O jornal era feito numa máquina datilógrafa, ela colocava no mimeógrafo, né? E o jornal tinha 5 páginas de folha sulfite. A gente grampeava, né? Você viu que era tão, né? Mas sempre todo mundo pedia o jornal, lia, né? Tinha gente que tinha coleção do jornal, sempre tinha um membro do comando na página, né? Com apelido, sempre tinha um lá na frente da página, que era como se fosse uma revista, como se fosse
a capa da revista, né? Então, o pessoal ficava sempre atualizado com o que acontecia no bairro, com o que ia acontecer, né? A gente era uma plataforma de informações. Era muito importante esse jornalzinho no grupo. A nossa sede sempre foi ali, em frente à sua casa ali, na Francisco Zelada. Você fala ali onde é a do Maria do Baiano? Isso, aquele prédio Salão. lá. Isso, aquele prédio lá. Nós inauguramos ele estava até em construção, faltava muita coisa. Não, a gente termina. Era 3 portas, a gente só usava quase nenhuma. Aí furamos um buraco lá na parede, colocamos uma grade para ser a bilheteria. E lá ficou, equipamos eles lá com som, luzes. Ali era a nossa sede. Quando tinha reunião, ia todo mundo para lá. Né? A gente nunca foi fazer apresentação fora, a falta de convite não faltava, mas a gente queria ficar no Laranjeira. O Laranjeira era o nosso foco, né? E a gente era muito conhecido. A gente não só Laranjeira, nas imediações todas a gente era conhecido. O Comando Jovem. Bacana. Que é eterno, nunca mais volta. Nunca Não. mais volta. A Igreja Divino Espírito Santo, eu ajudei muito lá também na quermesse. Como eu sempre soube desenhar, escrever, fazer coisas na parede, sempre quando surgia alguma coisa era eu que ia lá fazer. Né? Na quermesse eu ajudava também a minha família. A igreja lá, que na época quem comandava tudo ali era o Alcides. Lembra do Alcides? Ele que comandava tudo, ele era o presidente do bairro. Né? Então tudo ali era com ele. Então às vezes tinha reunião, ele, o Didi, daí chamava a gente era a ala jovem. Como a gente era do Comando Jovem, tudo que se referia a jovens chama o Comando Jovem. Aí nós descia. Então, e o pessoal respeitava a gente. Eles já chamavam, porque como a gente era jovem, os jovens respeitavam o programa que ia ter. Entendeu? O Comando Jovem tá lá. Aí então todos respeitavam a gente, já descia todo formalizado, assim, vestido a camisa, então a gente empunhava respeito, né? Seria bom porque os nossos filhos iam ver um pouquinho do que a gente viveu. Eu penso assim. Né? Muito importante. Né? Essa iniciativa de vocês até já de ter o Comando Jovem, foi de repente por conta disso, né? De não ter um espaço de repente público. Isso, como não tinha violência e não existia nada disso que existe hoje, o nosso salão era o bairro. O Laranjeira era o nosso salão. Vamos fazer isso em tal rua. Não tinha problema. O campeonato de rua hoje de bola vai ser em tal rua. Vamos pra lá. A gente ia lá, pintava, marcava o chão todinho, levava os gols. O campeonato de vôlei vai ser em tal rua. Vamos levar as redes, bola, tudo. E todo mundo respeitava. E enchia de gente. Né? Então o nosso salão era o Laranjeira. Hoje não dá mais. Mas antigamente o nosso salão era o Laranjeira. E o baile era a nossa sedezinha lá, que nunca deu problema, né? Nunca deu problema. Então a gente não tinha problema. Não lembro o dia que a gente teve uma reunião lá na mesa lá. E a gente falou, o que a gente vai fazer para não acontecer a briga que teve? Não tinha briga. Não tinha. Parece mentira, né? Mas é verdade. Era maravilhoso. Isso nunca sai do meu coração. Meu nome é Ivanete. Eu moro aqui no Laranjeira já há uns 44, 45 anos. Tenho 70 anos. Participei aqui da comunidade Divino Espírito Santo praticamente desde o seu início, né? Festividades da comunidade eram as quermesses, né? No mês de junho, geralmente os 4 domingos, né? 4 sábados, 4 domingos de junho. Tinha também a festa do sorvete, o chá bingo, que até hoje tem também, está parado por conta da pandemia. Feijoada, macarronada, né? Então tinham esses eventos, que também de vez em quando ainda tem.
Eu gostava muito de trabalhar na barraca, né, para vender, de vender. Mas tinha a equipe da cozinha, que justamente era a Sueli, que era a coordenadora de tudo, né? Então era formada por elas. Tinha a equipe de festa, então dali se tiravam quem ia ficar no caixa, quem ia ficar nas barracas, quem ia ficar na cozinha, porque é uma pauleira, né? E era assim, muito gostoso. O que me contam foi que teve uma missa campal. Aí tem uma senhora mais antiga aqui no bairro, né? E já tinha o terreno. O terreno eu não sei te explicar como que foi, porque já tinha esse terreno. Aí essa senhora colocou um bilhetinho no bolso do Dom Luciano Mendes, que era o bispo da época, né? O arcebispo. Aí pedindo à igreja, que a gente precisava de uma igreja, né? Que a gente estava celebrando ali no Ozem. Aí dali para frente foram se movimentando, a igreja foi também ajudando um pouco, mas mais foi a população, em regime de mutirão, doação. Final de semana se reuniam pessoas para estar construindo. Eu me lembro muito bem dos bancos da igreja mesmo, foi cada pessoa que participava da igreja comprava um banco e ia pagando, né, por mês. O telhado também foi dessa forma, em regime de mutirão, cada um ia colaborando do jeito que podia. E assim ficou a nossa igreja, né? Como que decidiram ali que a alfabetização, por exemplo, a escola seria na igreja? Olha, eu acredito que foi a associação de bairros que tinha na época, que tinha o seu Alcides, que era um líder, né, aqui da comunidade. Depois dele, infelizmente, a gente não teve mais nenhum que conseguiu levar para frente, até tentaram. Então ele lutou muito pela escola, provavelmente eu não participava assim dos mutirões de encontro da associação de bairros. Mas provavelmente foi eles que decidiram entre eles, ele indo na prefeitura, tanto quanto a água também para vir para cá foi ele, que não tinha água, né? Era um suplício, né? Faltava, quando a água chegou, faltava muita água também por aqui, então ele que ia atrás, ele lutou muito por aqui. E hoje ele não mora mais aqui, né? Mora, me parece que em Indaiatuba. Mas ele foi um lutador, viu? Como que vocês, assim, tomaram essa iniciativa desses cursos, dessas oficinas que vocês promoviam na igreja? Isso daí geralmente vem, assim, lá da arquidiocese, né? Lá do Centro Pastoral do Belém, que eu não sei nem como te explicar como que é. É um lugar onde se reúne os padres, as irmãs, né? Então as lideranças, né, daqui da igreja e das comunidades todas aqui do bairro, falavam da dificuldade, né? Que tinham pessoas que gostariam de aprender alguma coisa, até para ganhar um dinheirinho, né? Então vinha daí. Porque antigamente a igreja, as missas eram celebradas lá no Ozem, né? Aí depois que construíram o salão aqui da igreja, onde também começou a escola. E a Antonieta começou aqui, porque não tinha escola. Então muitas crianças fizeram o prézinho, o primeiro ano, tudo aqui na igreja, na comunidade. E além disso, além das missas que faz parte, né, da religião, teve outros cursos também. Cursos de tricô e crochê, foi aonde eu comecei a participar junto. Cursos de corte e costura, né? Teve vários cursos para ajudar, né, a comunidade. Aí eles vinham ver o local, se tinha condições, teve cursos também de culinária, sabe? Então eles vinham ver, isso já depois que tinha a igreja, porque antes não tinha condições de dar um curso de culinária, porque não tinha nem a cozinha, né? Mas depois que teve a igreja, que tem a cozinha arrumadinha, tudo, teve acho que uns 2 ou 3 cursos de culinária. E era assim, as lideranças da igreja via necessidade, né? E levava a proposta para as autoridades, para os pais, para as irmãs, para a assistência social. E era por aí.
Mas teve também escola de informática, de inglês também, que eram vinda mesmo pelos padres, pelos que passaram por aí, os espiritanos, né? Que agora é outra congregação, agora são diocesanos, são padres que não tem uma congregação. Os espiritanos tinham uma congregação, um grupo de padres, né? Que lutava muito pelos pobres, né? Então teve vários cursos, teve o MOVA, né? Também estudo para adultos, né? Teve também tudo aí na igreja. Bacana. Ai, muito bonito. Eu admiro, sabe por quê? Porque tem tantas igrejas, não é falando mal de outras, né? Mas só ela que abria as portas, né? Para começar. E Eu achei isso muito bonito. E principalmente o primário, né? Que foi da Escola Antonieta, não tinha muitas condições também. Tava nem a parte de baixo, não estava terminada ainda. Então fizeram as divisões lá com madeira, né? Com madeirite, para as crianças não ficarem sem escola. E quem que participava assim nessa época desse movimento né, da formação ali da igreja? Olha, além do seu Alcides, tinha muitas pessoas, viu? Tinha Socorro, que morou aqui na rua, tinha a esposa dele, tinha um pessoal ali para cima também, que eu não me lembro agora o nome. Tinha muita gente que ajudava, né? Que era firme, ia nas caravanas de ônibus. Eu não ia, eu tinha meus filhos pequenos, então eu não ia. Era um movimento de muitas pessoas, os próprios moradores do bairro. E tinha caravana? Tinha, eles alugavam ônibus, perua. Quantas vezes foram parar lá na frente do gabinete do prefeito, né? Para conseguir as coisas. Não vinha fácil. Muita luta, né? Nossa, a bomba era ali embaixo, acho que isso talvez você lembre, não sei, a bomba era ali embaixo da água. Então, quando acabava, tinha aqueles protestos aí na avenida, né? Então, foi desse jeito. Eu lembro um pouquinho, minha mãe me levava junto com ela. Eu lembro ali bem onde era a caixinha. Quando era aqui pelo bairro, eu ia, né? Até quando foi para começar o recanto, né? Teve uma excursão, uma caravana da igreja, uma procissão, a gente subiu todo aquele morro, né? Ali eles fotografavam e mandavam, né, para as autoridades. E o Conquista, mesma coisa, também fui. Quando foi para começar o Conquista, também saímos aqui em procissão, né? Sempre na luta com o povo também. A igreja, eu ia mais pela igreja, mais junto com o povo do bairro. Perfeito. E você vê assim como importante esse processo de união mesmo, né, dos sim, moradores? Com certeza. É uma pena que vai se acabando, né, essas coisas. Parece que vai evoluindo para outras coisas, né, que hoje está tudo muito mais moderno, muito mais prático, mas a gente não vê mais aquela união, né, do povo estar junto. Pessoal, eu espero ter contribuído um pouco. De tudo isso que eu falei, um pouco vem da experiência de vida de 51 anos de idade e 31 anos morando aí nesse bairro. Um pouco foi através de conversas com moradores antigos, como o meu próprio pai, o Valdeci, como o seu Carlito, mecânico, como o seu Zé Gregório, o Valdemar, que foram moradores pioneiros desse bairro. Eu queria falar da alegria de participar desse projeto e dizer que eu tenho uma paixão muito grande por esse lugar. Todos os anos eu visito esse bairro. Eu tenho um sentimento muito grande. A minha ligação com esse bairro, ela vem desde sempre. Aproveitar e falar da importância de resgatar essa história. Esse trabalho é importante por conta disso, porque você está resgatando uma história e ao mesmo tempo você não está permitindo que ela caia no esquecimento. E nós, como veteranos, temos a obrigação de manter essa chama viva, de manter essa história viva, para que os jovens que hoje aí vivem saibam de como foi nosso bairro no passado e a contribuição de cada um. Eu quero fazer uma justa homenagem. Eu quero homenagear o meu pai, seu Valdeci, que é um grande homem, um cara que tem deixado um legado muito grande nesse bairro. Ele contribuiu muito para o crescimento da nossa comunidade. Ele que
desde sempre, ele gerou empregos, gerou renda, ele que trabalhou muito a vida inteira no comércio aí no nosso bairro e que enraizou a nossa família aí. E além de tudo, de ser um grande homem, de ser um grande cidadão, ele ajudou a muita gente. Saibam disso. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. So fast, forget the past. Laranjeira, Zona Leste. Não tô aqui pra fazer média como moleque. Oh, so fast, forget the past. Laranjeira, Zona Leste. Não tô aqui pra fazer média com moleque. Sem top com suas rimas, deve ser King Def Jam. Eu já matei seus rappers favoritos, peste. Se liga na track, boom bap. Minha meta cresce e sim vai desce. Escutando 3 tipos de rap. Ah, moleque, não tô aqui pra fazer média. Segura suas rédeas, segura sua brisa na banca, não paga de comédia. Pra fazer rap é só sentir no peito. Aperta um recheado, colhe o hash. O mel já tá preto e pronto, já tô no ponto, seu vacilão. Tô falando de vazar pra você ter uma visão. O povo tá dormindo em maus lençóis e com meu algoz conquistei castelo sem alterar minha voz. É nós por nós e mesmo que se foda a porra toda. Pegou, tossiu, já era, passa a bola, roda, tá monça, smoke weed everyday. Já tô japonês, vou te passar uma lição, me chame de Meina Sensei. So fast, forget the past. Laranjeira, Zona Leste. Não tô aqui pra fazer média como oh. So fast, forget the past. Laranjeira, Zona Leste. Não tô aqui pra fazer média com moleque. So fast, forget the past. Laranjeira, Zona Leste. Não tô aqui pra fazer média com moleque. Oh, so fast, forget the past. Laranjeira, Zona Leste. Não tô aqui pra fazer média com moleque. De tantas mancadas fiquei meio manco, mesmo assim não me espanto. Se um dia a vitória vier de um dos raps que canto, eu sempre me encanto. Às vezes num pranto, num desalento, chorando e tentando. Eu sigo cantando pra ver se meus males espanto. Que tá difícil, eu sei, a vida corrida não tive sensei. Dos passos que andei, a vida me cobra de uma forma que até hoje eu não superei. E hoje eu sei que de qualquer forma, nas curvas já tortas, eu sei que a derrota não faz parte, nem quero que seja minha história. E a vitória demora, infelizmente não tive um passado recheado de glória. Segui minha vida de uma forma que eu olho hoje e só sinto vergonha. Mas ando as conquistas, amizades vividas, olhos furados, pescoços cortados, promessas perdidas. Cansei várias vezes, pensei em parar, foi fraco, cansei de tentar. Coloquei a corda no pescoço, mas saí da cadeira bem na hora H. E quem foi me livrar? Não sei até hoje. Não sei até hoje. Eu sei que dessa vez meu peito tá aberto pra qualquer qualquer açoite. Eu sei que dessa vez meu peito tá aberto pra qualquer qualquer açoite. So fast, forget the past. Laranjeira, Zona Leste. Não tô aqui pra fazer média como moleque. Oh, so fast, forget the past. Laranjeira, Zona Leste. Não tô aqui pra fazer média com moleque. So fast, forget the past. Laranjeira, Zona Leste. Não tô aqui pra fazer média com moleque. Oh, so fast, forget the past. Laranjeira, Zona Leste. Não tô aqui pra fazer média com moleque. Não tô aqui pra fazer média com moleque, mas me passe as rédeas que eu quero dominar a track. Vim aqui pra revolucionar as ideias, não pra fazer média e se igualar a uns comédia. Tem vários vinho brincando com a sorte, pagando de lock. É foda com esses cara, parceiro, já nem se envolve. A qualquer minuto podem levar um headshot. E os bicos entre choque. Que coisa de outro mundo, que absurdo. Melhor perder um minuto da vida do que a vida num minuto. Em vez de ficar e me dando conselho, pegue sua vida, faça dela um exemplo. Pros bico feio, o meu dedo do meio. Pra você ser o que quer, só depende de si mesmo. Só depende de si mesmo. Pra ser o que quer, só depende de si mesmo. So fast, forget the past. Laranjeira, Zona Leste. Não tô aqui pra fazer média com moleque. So fast, forget the past. Laranjeira, Zona Leste. Não tô aqui pra fazer média com moleque, não. Zona Leste. Uou.